Em 2026, a seleção de Cabo Verde, que foi fundada em 1978, iria jogar sua primeira Copa do Mundo com 48 anos de história. A expectativa é que a seleção passasse um grande vexame por não ter tradição em Copa do Mundo e pelo fato de ser a primeira vez do time na disputa. Mas o que a gente viu é que para uma primeira vez, Cabo Verde não só fez uma campanha razoável, como digna de aplausos, mesmo sendo eliminada nas 16 avos de final. Mas antes de falarmos sobre a Copa, a nossa jornada começa bem antes dela, que é nas eliminatórias para a Copa, onde Cabo Verde passou por números impressionantes, deixando seleções tradicionais para trás, como Camarões e Angola. No grupo D, onde tinha mais 5 seleções, Cabo Verde teve apenas uma derrota em 10 partidas, tendo 100% de aproveitamento em casa, não sofrendo nenhum gol como mandante. E claro, terminou com 4 pontos à frente de Camarões, mostrando que a classificação não aconteceu por acaso. Com isso, Cabo Verde se tornava o segundo país menos populoso da história a disputar uma Copa do Mundo, com cerca de 600 mil habitantes. Para você ter noção, o estado de Roraima, que fica no norte do Brasil, tem cerca de 700 mil habitantes. E olha que Roraima é o estado menos populoso do Brasil. E fazendo uma outra comparação, a cidade de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, tem mais de 900 mil habitantes. Isso faz a gente ter noção do quão desproporcional Cabo Verde é em relação a vários países da Copa. Cabo Verde já vinha tentando a classificação há muito tempo. Na Copa passada eles quase conseguiram se classificar, ficando muito perto da vaga, mas acabou eliminado por empate com a Nigéria na última rodada. E o que deixa tudo ainda mais especial é que a classificação para a Copa aconteceu justamente no ano em que o país comemorava 50 anos de independência, que deixa tudo bem simbólico. E a expectativa da mídia não era muito grande, até porque só o fato deles estarem na Copa do Mundo já era algo muito impressionante, então qualquer ponto já seria lucro. Para sustentar ainda mais que seria difícil para Cabo Verde, eles caíram logo no grupo com Espanha e Uruguai, duas campeãs mundiais. Só que logo no primeiro jogo, essa narrativa foi sendo destruída. Graças à boa defesa de Cabo Verde e grande atuação do goleiro Vozinha, que fechou o gol, eles conseguiram segurar o jogo e conseguir um empate no 0 a 0. Com esse resultado, gerou uma grande repercussão internacional, e a imprensa espanhola começou a questionar se a seleção da Espanha era de fato o suficiente boa para conseguir fazer uma campanha decente na Copa, já que não se falava em como a Espanha não conseguiu furar a defesa de Cabo Verde, o que deixava o próximo jogo bem interessante. Contra o Uruguai, o Cabo Verde surpreende novamente. Kevin Pina marca o primeiro gol de Cabo Verde em Copas do Mundo e foi um golaço de falta. E o jogo termina empatado em 2 a 2. E claro, a gente precisa falar do Vozinha. O público gostou tanto dele que no jogo contra a Espanha, a Casa TV junto com vários brasileiros fizeram uma campanha para conseguir seguidores pro goleiro. Ele saltou de cerca de 50 mil seguidores para 28 milhões de seguidores. Para você ver o quão essa seleção e os seus jogadores cativaram o público, era praticamente o mundo inteiro torcendo para Cabo Verde. E no último jogo da fase de grupos contra a Arábia Saudita, eles empatam em 0 a 0. E graças ao vacilo do Uruguai, Cabo Verde de forma invicta consegue se classificar para o mata-mata. Cabo Verde fazia mais com a campanha boa, estava fazendo história. E o próximo jogo seria ainda mais desafiador, sendo um confronto contra a Argentina, a atual campeã mundial. Para muita gente a vitória já estava garantida para a seleção argentina, era só fazer 1 ou 2 gols e ficaria de boa. E mesmo com Cabo Verde sendo eliminado, isso não desmerece de maneira alguma sua campanha, e sim pelo contrário, engrandece ainda mais e mostra do que Cabo Verde era capaz. Porque, não é que eles foram eliminados, e sim a forma como eles foram eliminados. A Argentina saiu na frente, porém Cabo Verde conseguiu responder e empatar a partida, levando para prorrogação. E Cabo Verde fez a Argentina chegar no limite. Foi só na prorrogação que eles perceberam que teriam que dar a vida se quisessem avançar para as oitavas. E logo no início do primeiro tempo da prorrogação, balde de água fria, a Argentina faz mais um. Porém, Cabo Verde não deixou de lutar e continuou tentando. O empate não só veio, como foi de uma forma espetacular. O Sidney Lopes arriscou um chute de fora da área sem chance para Dibu Martínez e fez não só um golaço, como foi eleito pela própria FIFA posteriormente como o gol mais bonito da Copa de 2026. Por alguns instantes, a Argentina sentiu o terror de uma das maiores zebras da história das Copas. Uma seleção que estava disputando seu primeiro Mundial estava levando a atual campeã até os últimos minutos da prorrogação. Em um certo momento da partida, muita gente pensou que iria para as penalidades, porém aos 111 minutos, a Argentina encontra o gol da vitória e Cabo Verde é eliminada. E o que torna tudo tão grandioso foi a forma como eles perderam, lutando até o último minuto e parando para analisar depois de ver do que essa seleção é capaz.
Podemos até dizer que se eles tivessem caído contra um time mais fraco, em uma chave mais tranquila, eles poderiam ir até bem longe nessa Copa do Mundo, quem sabe até chegar nas quartas, diferente de uma certa seleção que não passou nem das oitavas. E uma outra coincidência é que Cabo Verde foi a única seleção que enfrentou as duas finalistas sem perder no tempo normal. Cara, isso é bizarro. E agora fora de campo, os jogadores foram recebidos no país como verdadeiros heróis. No retorno à cidade da praia, dezenas de milhares de torcedores foram às ruas. Havia gente esperando no aeroporto, uma multidão acompanhar a seleção pelas ruas da capital em um desfile de carro. E um outro detalhe é que a recepção aconteceu em 5 de julho, justamente no dia da independência de Cabo Verde. Então o retorno da seleção acabou se misturando às próprias comemorações nacionais. Então se você assistiu até aqui, não se esquece de deixar o like e se inscrever no canal. É nóis e falou!